acho que a gente pode falar um pouquinho, talvez, das consequências dessa doença, né? Descobrir, né? Diagnostiquei um câncer de mama. E aí? Primeiro, a gente precisa ter uma noção de qual o nível de doença, né? Então, quão avançado está esse câncer, o quanto ele já está infiltrado na sua mama, se ele já se espalhou para alguma região do corpo, né? O câncer de mama ele tem possibilidade metastática, quanto mais ele avança, mais a possibilidade dele ir parar em outros órgãos, principalmente pulmão, fígado, ossos e cérebro. Quando é o caso, a gente vai indicar os exames para pesquisar a doença nesses outros órgãos e aí a gente vai definir um tratamento, né? A partir do nível de doença, a gente define o tratamento. Então, hoje em dia, com o diagnóstico precoce, a gente tem tratamentos onde é possível a gente tirar só uma parte, né? Um quadrante, um segmento da mama e complementar, eventualmente, com radioterapia ou não. E quando a doença é mais avançada, mais coisas vão sendo precisas, né? Uma mastectomia, retirada da mama inteira, radical, um esvaziamento dos linfonodos, da axila, uma quimioterapia adicional. Então, vai depender muito de como é o nível, né, dessa doença, o quão avançada ela está, para definir qual vai ser o tratamento. E o tratamento, às vezes, também traz algumas consequências, né, para o corpo. Nem todo tratamento é simples, né? Passar por um procedimento cirúrgico, passar por uma radioterapia, por uma quimioterapia, é uma experiência, às vezes, um pouco individual para cada um, em termos de dor, de efeitos colaterais. E até eu gostaria de te perguntar, Amanda, qual o tipo de apoio que a gente oferece para essa paciente, né? Porque o diagnóstico está ali, às vezes a gente até oferece o suporte que dá, é um momento muito tenso, né? A gente às vezes foca muito nessa questão do apoio na hora do diagnóstico, mas enquanto ela está tratando, né? Como é que fica o psicológico dessa mulher? É muito... Abalado. Com certeza, né? É muito sensível tudo isso, porque também mexe muito com a imagem dela, né? E a autoestima para a mulher é algo muito delicado, né? Então, ela não se reconhece mais no próprio corpo, ela tem alguns lutos simbólicos no sentido de perda de função, perda de rotina, perda da própria saúde, né? Mas em relação a apoio, eu acho que sempre é muito importante sugerir um apoio psicológico profissional. E a Mari trouxe algo muito importante que o marido dela fez, foi às vezes não tem palavras mesmo, né? Às vezes é o silêncio e tá ali, eu tô com você. Como que eu posso te ajudar nesse momento? Às vezes o silêncio já é uma ajuda, né? Acho importante a gente não minimizar a dor no sentido de vai dar tudo certo, você é forte, né? Você vai passar por isso, você é guerreira. Eu penso que o melhor apoio que você pode dar para essa pessoa é estar ali do lado e falar, tô junto com você, eu não vou conseguir passar por você diante dessa situação, mas eu vou passar junto com você de mãos dadas. Então, acho que o melhor apoio é você realmente estar ali. Nem sempre a gente vai ter as palavras certas e a solução naquele momento, mas a presença é o principal apoio. Mas o meu tratamento todo, né, ele durou de abril até outubro de 2019. Ninguém me ofereceu ajuda psicológica. E Ninguém sugeriu. Não, e no meio do furacão, eu também não me atentei. Sabe, ninguém falou assim, olha, você não quer procurar um psicólogo para conversar, né, para te ajudar? E eu ficava internada, com certeza, no hospital tinha esse serviço. Claro. Ninguém me ofereceu. Psico-oncológico, né? E ninguém me ofereceu. Então, hoje eu vejo que, assim, que poderia ter deixado o caminho mais fácil. Exato. Porque, assim, além do peso da doença, né, quando você recebe o diagnóstico, vem a autoestima. Autoestima. Que para a mulher é a primeira coisa que você pensa, vou perder meu cabelo. E mexe com a feminilidade, né? Cabelo, a mama. Eu vou perder meu cabelo, e aí o médico falou assim para mim, quando ele me passou o tratamento, né, quando saiu o exame imunistoquímico com o tipo certinho, que ele me passou o tratamento, eu perguntei para ele, falei, mas eu não vou engordar? Ele falou, vai. Ele falou, e se você engordar, mais ou menos de 18 a 25 quilos, a gente vai entender que o tratamento está dando certo, né? Porque eu usava uma dose muito alta de corticoide e tudo mais. Aquilo, para mim, pesou tanto, mais do que quando ele falou assim para mim, você também vai perder o seu cabelo. Porque o engordar mexe muito, né? Mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, com tudo. Aí você pensa no casamento, né?
Toda aquela pressão, né? A pressão durante o tratamento não é indicado, pelo menos não foi indicado para mim que tivesse relação sexual, porque por questão de imunidade e tudo mais. Então, é um conjunto de coisas que, se você tiver um psicólogo adequado para te acompanhar, te orientar e te mostrar o outro lado, me ajudaria, teria me ajudado muito. Então, essa questão da autoestima pesa demais, né? O que eu fazia, assim, para me sentir bem? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar um jeito de me sentir bem. Eu me maquiava, Exato. Eu perdi todo o cabelo, sobrancelha, cílios. Eu me maquiava, usava brincão e fazia ali do limão uma limonada. Você redirecionou, né? Você focou em outras partes também, que é belo, que tem beleza, então, né? eu ia pro hospital, né, para ficar internada, não tinha o que eu fazer, eu ficava tomando a quimioterapia. Eu levava livro para estudar, coisa que eu gostava. Eu levava cheirinho de ambiente, que eu sou muito do cheiro, e o cheiro da quimioterapia me deixava muito enjoada. Então, eu passava cheirinho de ambiente no meu quarto, eu passava hidratante, porque eu precisava ocupar meu tempo de alguma forma. E precisava me sentir útil de alguma forma. E a nossa preocupação, assim, de ser funcional é tão grande que, quando ele me passou o tratamento, eu falei, mas eu vou poder trabalhar? Ele falou, claro que não. Ele falou, não é hora de você pensar nisso. Isso também mexe com a autoestima, porque a autoestima não é só autoaparência, é autocapacidade também. É o servir, né? Sim. A gente é acostumada a estar sempre ali na ativa. Ele falou, você vai ter tempo para trabalhar, mas agora é hora de você cuidar de você. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder trabalhar, e agora? Então, e aí teve um dia que eu estava me sentindo muito mal, né? O humor oscila muito, né? Tem dias que você tá muito bem, tem dias que esperançosa. tem dias que você fala, meu Deus, por quê? Não por que isso, mas como que isso vai melhorar? Quando que vai melhorar, né? Porque são dias e dias. Tem dias que você recebe uma quimioterapia muito bem, tem dias que o seu corpo não reage muito bem. E teve um dia que eu tinha acabado de sair da UTI, que eu tive um choque séptico muito sério. Tive uma sepse e eu tinha acabado de sair da UTI com trombose, minha perna muito inchada, 20 quilos a mais, sem cabelo, tomando banho, o meu marido me ajudando a tomar banho. Eu comecei a chorar, ele falou, por que você está chorando? Eu tinha acabado de sair da UTI, ele falou assim, olha a situação que eu tô, né? Falei, você está me vendo sem cabelo, gorda, com a perna inchada, toda inchada, deformada por uso de corticoide. Ele falou assim, eu tô aqui por você. Ele falou assim, eu tô aqui pelo nosso amor. Ele falou, e eu te amo do jeito que você tá, e eu vou te amar sempre. Aquilo, para mim, eu falei assim, gente, se eu tinha alguma dúvida porque eu casei, eu não tenho mais. Então, e a incidência de mulheres abandonadas durante o tratamento é muito grande, né? De parceiros que abandonam, porque não é fácil, né? Não é um perigo. Eles também precisam de apoio emocional, Não sem é dúvidas. Fácil, não é fácil para eles e não é fácil para o casamento. Então, eu já vi mulheres que realmente foram abandonadas durante o tratamento porque o marido não aguentou toda a situação, e deve ser muito triste, deve ser muito solitário. É mais uma coisa que ela vai precisar lidar. É mais um luto. É mais um luto. É mais um luto. Então, todos precisam de apoio. E não só psicoterapêutico, mas também, às vezes, de medicamentoso, se for possível, né? Eu acho que cerca a pessoa, dá um conforto. Um suporte a mais, um auxílio a mais, ela fica mais fortalecida também em relação à química cerebral. E quando a gente está no meio do furacão, mesmo com conhecimento, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente é bem instruído, mas a gente não pensou em procurar uma ajuda profissional. Porque é pouco falado também, né? E aí eu acho que cabe aos profissionais que acompanham orientar, falar, olha, procura uma ajuda, um profissional para te ajudar, fazer uma terapia, entender o seu momento, que você vai ver com outro olhar, talvez com acolhimento, né? Com menos julgamento. Exato. Então, eu acho que é importante a gente falar isso aqui para as pessoas, que quando chega um diagnóstico, você não precisa estar sozinha e nem ser forte o tempo todo. Você pode e precisa ter alguém para te apoiar, e, principalmente, não é uma amiga que você vai conversar, é um profissional que entende como conduzir a situação. Então, procurar um profissional capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda medicamentosa, que isso vai facilitar o processo. Aconteceu isso comigo. Ninguém imagina, né? Tipo, você dorme você um dia, não escolhe, no outro dia né? você acorda e você foi diagnosticada com câncer, com 2 filhos pequenos, recém-casada, com uma agenda cheia, a vida redondinha, tudo perfeito, tá aí agora.
Não adianta você negligenciar isso, porque você tem que olhar e viver a situação. Você não tem outra opção. Teve um momento do meu tratamento de eu olhar e falar assim, não, para mim chega, já deu, não tenho o que eu fazer, não quero mais. Vou viver até quando Deus quiser, porque para mim já está demais. Mas aí eu pensava, e se eu terminar o tratamento e eu ficar bem? Né? E se der tudo certo? E se eu não fizer o tratamento, ia acontecer alguma coisa comigo, né? Porque é o que provavelmente poderia acontecer. Então, você não lutar contra o diagnóstico, você aceitar. E o que eu olhava muito, eu nunca perguntei para Deus assim, por que comigo? Eu entendi que eu precisava passar por aquilo, né? E que eu não poderia, eu tinha consciência que eu não poderia entrar num tratamento e sair igual ao que eu tinha entrado. Eu precisava evoluir como pessoa, como mãe, como mulher, e é o que eu levo para minha vida. Então, eu nunca lutei contra um diagnóstico, aceitei, pedi a força para Deus, para que se eu estava passando por aquilo é porque eu tinha um propósito. E hoje, a minha vida ela é maravilhosa. Então, hoje eu dou valor para tudo. Sim, eu dou valor por exatamente. estar aqui com vocês. Exatamente. Eu dou valor quando eu abro o olho, eu falo, Senhor, obrigado por mais um Exatamente. dia. Porque independente da dificuldade que eu tenho na minha vida hoje, não é isso daqui do que eu já passei. Então, eu falo assim que quando a gente tem saúde, a gente quer um monte de coisa. A gente quer trocar de carro, viajar, passear, comprar uma casa, decorar a casa. Quando a gente não tem saúde, a gente só quer uma coisa, quer ter saúde. Exato. Então, eu queria deixar assim, uma mensagem para as pessoas de que se você está passando por um período difícil, esse período vai passar. Apesar da dificuldade, ele vai passar. E que depois desse período que você seja grato pelo que aconteceu, né? Não é fácil para mim estar aqui. A Amanda sabe disso, que eu sofri. Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para quem precisa. Que depois de um período difícil, vem a colheita. E aí vem a satisfação do que aconteceu, você vê que tudo deu certo, que tem possibilidade, e a sua vida tem um sentido muito diferente. Então, hoje, para mim, tudo tem um gosto muito bom, né? Estar com os meus filhos, trabalhar, qualquer coisa a gente resolve. Quando a gente tem saúde, qualquer coisa a gente resolve.